Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Sou Igor Barca, o seu professor. Se é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo novo. Explore bem o canal, porque há muito conteúdo interessante, especialmente sobre a língua francesa, mas também sobre inglês e italiano. Neste vídeo, gostaria de responder a uma pergunta que também pode ser a sua, caso esteja começando a estudar francês agora. A gramática do francês é difícil? A resposta depende muito de você. Você acha a gramática da nossa língua difícil? Se você acha as regras do português complicadas, provavelmente também vai pensar o mesmo do francês, porque a gramática dos dois idiomas é bem semelhante. Então, se você conhece bem a estrutura do nosso idioma materno, do português, vai achar a estrutura do francês tranquila. Primeiro, o francês tem a mesma origem do português, o latim. É claro que não é tudo assim tão preto no branco, que há influências do francês que não alcançaram o português, como algumas línguas germânicas, mas as semelhanças são incríveis. A nível lexical, por exemplo, a similaridade, segundo algumas pesquisas, pode chegar a 75%. Isso quer dizer que o francês e o português possuem 75% de vocabulário comum, ou seja, 75% de palavras semelhantes, de mesma origem. E isso facilita muito as coisas. Você mesmo já deve ter percebido que não é tão difícil assim ler em francês, que a distância maior está na pronúncia. E as semelhanças continuam, não estão apenas no vocabulário. Os dois idiomas usam o mesmo alfabeto, o alfabeto latino, e seguem a mesma sintaxe sujeito, verbo, complemento. Então, a ordem da frase é basicamente a mesma, o que diminui muito a preocupação em acertar o lugar correto do verbo, por exemplo. E por falar em verbo, os tempos verbais também são muito semelhantes e cumprem funções bem parecidas. É óbvio que, no entanto, há diferenças. Os tempos do passado mais comuns em francês são o imparfait e o passé composé. O imparfait corresponde exatamente ao nosso pretérito imperfeito. E isso é ótimo, porque nos economiza muito tempo de estudo. Mas o nosso pretérito perfeito terá dois correspondentes em francês, o passé composé e o passé simple. Apesar do nome, o passé simple é destinado aos textos mais difíceis, aos textos literários. O passé composé já é usado no dia a dia, inclusive na escrita jornalística. É aí em que temos que nos concentrar, nas diferenças. Já que as semelhanças são tantas, vamos focar nas diferenças para dominar a gramática da língua francesa. O francês também concorda seus termos em número e gênero. Eu digo, por exemplo, le pont est gris. A ponte é cinza. Perceba que a palavra pont é masculina. Por isso, eu preciso usar o artigo masculino le e o adjetivo masculino gris. Além disso, os dois termos precisam estar no singular. Vamos alterar um pouco esta frase. Vamos colocar agora la mer est grise. O mar é cinza. Neste caso, tem o contrário. La, artigo feminino singular, e grise, adjetivo feminino singular, exatamente como fazemos em português. Mas você percebeu uma grande diferença em relação à nossa língua? O gênero das palavras. A palavra ponte é feminina em português, a ponte, mas é masculina em francês, le pont. Da mesma forma, eu digo o mar, no masculino, e em francês, la mer, no feminino. Os pronomes também podem funcionar de forma diferente.
Em francês, há pronomes que não temos em português. Os pronomes possessivos, por exemplo. Uma outra dupla de pronomes que faz a cabeça dos estudantes ferver é a tal da dupla sertaneja on e y. Em cada tópico gramatical, há pequenas diferenças, e são essas diferenças que devem ser estudadas caso você queira dominar a gramática da língua francesa, porque o restante é simples, é como no português. Quando eu digo que é a mesma coisa, quero dizer que a função é a mesma. Vamos a um exemplo. O nosso presente do indicativo corresponde ao uso do presente do indicativo em francês. Há quase 100% de correspondência, mas, no entanto, nós podemos ver uma pequena diferença, porque o presente do francês pode funcionar como nosso gerúndio. Então, a pergunta "Qu'est-ce que tu fais?" pode ser traduzida como "O que você faz?" ou "O que você está fazendo?" Dependendo, é claro, do contexto. Além disso, em termos de conjugação, é óbvio que será diferente do português. Outros verbos irregulares e, é claro, outras terminações. Mas isso é só uma questão de memorização, porque o principal nós já sabemos. O uso do presente é o mesmo, com exceção daquele detalhe do gerúndio. Focando nas diferenças e memorizando a formação adequada, você vai dominar a gramática francesa mais rápido do que imagina. Agora, você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou estudar tudo isso? Como é que eu vou estudar essas diferenças e semelhanças das duas gramáticas? Há muitas gramáticas no mercado, como a famosíssima Grammaire progressive du français, que é muito boa, por sinal, mas há uma outra gramática que eu recomendo, que é a Grammaire en dialogue. É possível também estudar por uma gramática contrastiva, a Grammaire contrastive para brasileiros, que mostra bem as diferenças entre a língua francesa e a língua portuguesa, o que torna isso um exercício bem interessante. Mas se você prefere um curso online em vídeo, preste atenção. No dia 6 de novembro de 2017, não sei a data que você está assistindo este vídeo, mas no dia 6 de novembro de 2017, vou dar início a um curso de 10 aulas sobre a gramática da língua francesa. Este curso é destinado a todos que desejam entender melhor a gramática da língua de Molière, mas é voltado principalmente para os candidatos do concurso de diplomata. Para não me estender mais por aqui, peço que entre em contato comigo ou que acesse a página do curso que está aqui na descrição do vídeo para mais informações, como valores e procedimentos de inscrição. Então é isso. Espero que tenha gostado das dicas e até a próxima. Um abraço.